Oi pessoal da Gramaticoteca, aqui é a professora Heloísa Pilate e hoje eu vou trazer para vocês um protocolo para análise sintática do período simples. Por que a gente está dando esse nome protocolo? É como se fosse um passo a passo, um guia, para que você faça a sua análise sintática da melhor forma possível, certo? Para que você não fique perdido na hora de fazer a sua análise sintática, por onde eu começo, o que eu olho primeiro. Então, vamos lá seguir esse passo a passo. Bom, são 7 passos, certo, desse nosso protocolo e eu vou explicar todos e depois eu vou fazer uma atividade com vocês, passando um por um, combinado? Então, vamos lá. Primeiro passo é respirar fundo. Então, se acalma, fala, olha, vou fazer uma análise sintática aqui, né? Respira, relaxa, foca, para que você se concentre e comece a fazer essa atividade sem ansiedade. Depois, você tem que ler o período com atenção. Às vezes, um aluno muito ansioso já quer chegar no primeiro termo e falar sujeito, o segundo verbo e o outro objeto. Não. Leia o período para você entender o que está sendo dito. Combinado? Terceiro passo, verifique se o período está na ordem direta. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes o adjunto está na primeira posição e você pode se confundir, certo? Então, veja que se está na ordem direta. Professora, qual é a ordem direta do português? Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial ou sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, adjunto adverbial. Existem variações? Claro que existem, mas esse nosso protocolo é um passo a passo básico para a gente começar a fazer a análise sintática com mais segurança, tá bom? Então, fizemos esses 3 passos, respiramos, lemos e colocamos na ordem direta. O que a gente vai fazer agora? Vamos identificar o verbo. Por que é importante olhar o verbo? Porque é o verbo que vai dizer para a gente que tipo de predicado que está sendo construído naquela oração, que tipo de relação entre os elementos que compõem a oração. Você vai olhar o verbo porque se for um verbo de ligação, você já liga uma chavinha falando o que me espera de agora em diante é um predicado nominal. E qual é a estrutura do predicado nominal? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Agora, se for outro tipo de verbo, você vai olhar e vai falar, predicado verbal. A gente sabe que no predicado verbal, o verbo vai dizer para a gente 3 informações. Quantos argumentos aquele verbo pede, qual o tipo sintático e o tipo semântico, né? Então, a gente vai saber daquele verbo, vai ser um verbo de 1, 2, 3 argumentos, certo? Depois, antes de passar, nessa fase a gente ainda pode ter alguma dúvida sobre a regência do verbo ou sobre o fato de ser uma perífrase ou uma locução verbal. Nessa etapa, olhe o dicionário, consulte uma gramática, tire suas dúvidas, ok? Depois que você já identificou o tipo de verbo, o que você vai fazer? Identificar os argumentos. Né? O verbo comer pede geralmente 2 argumentos. Deixa eu ver se eu acho esses argumentos aqui nessa oração. Ok? Depois que você achar os argumentos, você vai saber que o primeiro vai ser o sujeito, se tiver na ordem direta, depois o verbo, depois o complemento, que vai ser um objeto direto ou um objeto indireto. Ou uma oração que tenha objeto direto e indireto. Depois de achar o verbo, você vai identificar os adjuntos ou termos de conexão textual, algum termo extra que não tenha sido selecionado pelo verbo, mas que está presente naquela oração. O 7º passo é, se você tiver em dúvida, eu estou em dúvida se isso é um complemento nominal ou um adjunto adverbial, eu estou em dúvida. Coloque outros elementos na mesma posição do elemento que você está em dúvida, para que você tenha parâmetros para decidir. O que cabe nessa oração é um adjetivo, então possivelmente vai ser um adjunto adnominal, ou é um advérbio, possivelmente vai ser um adjunto adverbial. Vamos para a prática para a gente fazer uma oração e aprender esse passo a passo? Então vamos supor que a professora de vocês coloque um parágrafo para vocês fazerem análise sintática. Eu sei que quando eu coloco um parágrafo para meus alunos, eles já se arrepiam e já falam, muito grande, não vou saber fazer isso. Vão sim. Quer ver?
um passinho de cada vez. Então, qual era o nosso primeiro passo? Primeira etapa, leia a oração. Nesse caso, essa oração está dentro de um parágrafo. Então, o que a gente vai fazer? Ler o parágrafo para depois retirar a oração, ok? Então, vamos ler o nosso parágrafo aí. Na década de 50, o linguista Noam Chomsky formulou a hipótese da faculdade de linguagem. De acordo com o pesquisador, os seres humanos apresentam uma dotação biológica para a aquisição de qualquer língua. Essa predisposição biológica permite que crianças adquiram uma língua naturalmente. Compreendemos o que está escrito aí? Compreendemos. Agora a gente vai fazer a análise sintática do primeiro período. Qual é ele? Então vamos lá. Na década de 50, o linguista Noam Chomsky formulou a hipótese da faculdade da linguagem. Então a gente combinou que a gente leu, entendeu e depois a gente vai verificar se está na ordem direta. Está na ordem direta, pessoal? Qual a ordem direta? Sujeito, verbo e alguma coisa. Começou com sujeito na década de 50. Não começou, então vamos colocar na ordem direta, certo? Vamos lá. O linguista Noam Chomsky formulou a hipótese da faculdade da linguagem na década de 50. Está na ordem direta. Terceiro passo, encontrar o verbo. Qual é o verbo? Formular. Tire um pouco o verbo do contexto da oração e pense sozinho aqui você. Porque aí você está usando os seus conhecimentos prévios sobre a faculdade da linguagem, né? Os seus conhecimentos prévios, a sua gramática, né? Para entender essa oração. Formular. Quem formula alguma coisa. Então, é possível que nessa oração eu tenha dois complementos desse verbo. X formulou Y. Vamos ver quem é X e Y nessa oração? Formular, então quem formula, né? X formula Y. Então, a gente vai ter o linguista Noam Chomsky, X, formulou o verbo, o quê? A hipótese da faculdade da linguagem, né? Então, aqui, X formula Y, o sujeito formula o complemento. A gente encontrou aqui já 3 elementos, a função sintática de 3 elementos dessa oração. Viram como fica mais tranquilo? Né? Então, você tem o sujeito, o linguista Noam Chomsky, o verbo formular e o complemento, a hipótese da faculdade da linguagem. O que sobrou nesse caso aqui é adjunto adverbial de tempo, né? Na década de 90, na década de 50 ou ontem. Aqui eu já coloquei outros elementos para a gente ver que se eu tivesse que substituir esse sintagma todo, eu substituiria por um advérbio. Então, outra forma de pensar é formulou na década de 50, ou formulou ontem, ou formulou na década de 90. Quer dizer, esse sintagma realmente está relacionado com o verbo. Então, tem muita chance dele ser um adjunto adverbial, né? Não é a hipótese da faculdade da linguagem na década de 90 ou a hipótese na faculdade da linguagem ontem. Você vê que esses termos não estão relacionados entre si. Na década de 90 e ontem estão relacionados com formulou. Então, realmente é um adjunto adverbial. Certo? Agora uma oração que eu vou deixar de dever de casa para vocês. Essa predisposição biológica permite que crianças adquiram uma língua naturalmente, né? Então, façam prestem atenção que aqui, tem 2 verbos, permite e adquiram. Façam a análise sintática com base no verbo permitir, certo? Façam esse exercício e depois postem aqui embaixo que eu vou corrigir as respostas de vocês, tá bom? Tchau, pessoal, muito obrigada e um abraço.